Este é o podcast Vozes da Unilab, projeto de extensão da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Ouça sua voz. Olá, meu nome é Avelino Vaz. Este é o podcast Vozes da Unilab, em seu novo formato denominado Alô Malês. Neste primeiro programa do novo formato de podcast Vozes da Unilab, entrevistamos o professor Carneiro Antônio Fausto, conhecido por Fausto Antônio, professor na Unilab. O Alô Malês pretende ter periodicidade semanal. Você pode encontrar mais informações sobre o nosso trabalho no site vozesdaunilab.edu.br ou seguindo a comunidade Vozes da Unilab no Facebook. Na primeira parte da nossa conversa, o professor Fausto fala sobre a sua formação, como conheceu a Unilab, como começou a sua trajetória de escritor e de sua experiência na escola pública. Eu e o professor Marcos Carvalho Lopes conversamos com o Fausto Antônio na manhã do dia 24 de outubro de 2017. Alô, Malês, ouça sua voz. Bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu fico grato pela oportunidade. E para começar a conversa da entrevista de hoje, a primeira questão é: pode nos falar um pouco sobre qual foi a sua infância e onde foi? Como foi a sua infância? Também a infância eu nasci num bairro chamado Jardim Proença, em Campinas. E passei por vários bairros da cidade depois do meu nascimento. Nasci na Rua Barra Bonita, no Jardim Proença. E depois da Barra Bonita e do Jardim Proença nós mudamos. A minha família mudou para o Taquaral, porque meu pai era maquinista. E minha mãe era do lar nesse período, mas antes ela foi carvoeira, empregada doméstica, e ela era doceira, ela fazia doce, pão caseiro, e meu pai empregado na Companhia Paulista, maquinista, e nas horas vagas meu pai trabalhava no comércio. Então, com essa ronda de comércio, além de comércio, meu pai trabalhava também como pedreiro. Ele trabalhava na Companhia Paulista e, para sustentar a família, trabalhava como no exercício de pedreiro. E como ele estava envolvido com a produção de pão feito em casa, de doces, os mais variados, ele também enveredou para o comércio. Então ele montou um bar lá no Taquaral, na Rua Paula Bueno, no Taquaral. Então, uma parte da minha infância eu passei no Taquaral. E depois do Taquaral ele alugou um bar lá na Rua Antoniel Mota, no bairro chamado Jardim Leonor. E mudou para lá, ao mesmo tempo ele trabalhava como maquinista e tinha um bar. E do Jardim Leonor nós fomos para o São Bernardo, que era um outro bairro ali próximo, bairro com uma comunidade negra forte já, o São Bernardo. Do São Bernardo meu pai montou um pesqueiro numa cidade chamada Paulinha. Até nós moramos um período lá na margem do rio Atibaia. E foi um período difícil ali da minha vida, da vida da minha família. Não do ponto de vista financeiro, nada, porque meu pai ele montou uma granja e tinha um pesqueiro, e ele trabalhava na Companhia Paulista, se virava, minha mãe também. Mas ali foi um período triste que faleceu minha irmã. Ela faleceu com 1 ano e 8 meses. Então foi uma coisa bastante traumática para a gente, né? Porque eu tinha 4 anos mais ou menos e minha irmã tinha 1 ano e 8 meses. Então foi o meu primeiro contato com a morte. E daí nós saímos do bairro da cidade de Paulínia, lá do Pesqueiro, às margens do rio Atibaia, e voltamos para o Jardim Proença. Mas voltamos sem casa. E nós ficamos na casa da minha tia, porque meu pai ele tinha um terreno no Novo Jardim São José, ao lado do Proença. E nessa mudança, minha família não quis mais ficar lá no Pesqueiro. Pela lembrança da morte da minha irmã, ele abandonou tudo lá e colocou à venda.
E nós ficamos um período na casa da minha tia Ana, que era uma mulher também assim marcante. E só para vocês terem uma ideia, na década de 60, minha tia já tinha carro, que era uma coisa muito difícil para uma mulher negra. Ela era lutadora, vendedora, tinha um tino assim para o comércio, fantástico. E ela deixou todos os filhos com casa própria, depois do falecimento. Então nós ficamos um período na casa dela, acho que 1 mês ou 2 meses, e meu pai construiu no Novo Jardim São José. Então nós ficamos no Novo Jardim São José e eu cresci ali, no Novo Jardim São José. E depois do meu casamento, eu mudei, fui para Ponte Preta, bairro Ponte Preta, bem próximo ao campo da Ponte Preta, próximo ao meu time de coração, mas pagando aluguel. E da Ponte Preta eu saí e fui para Vila União, um bairro residencial popular, um bairro no qual eu tinha uma casa também, mas eu passei para frente. E na Vila União eu consegui guardar dinheiro e comprei um terreno no bairro no qual eu tenho residência hoje, fixa, que é o bairro Parque São Martim. Daí construí uma casa lá, muito legal, gostosa lá. E é meu lugar de moradia fixa hoje, fora aqui da Bahia, né? Espero depois da minha aposentadoria voltar e ficar com minha residência fixa ali no Parque São Martim. Então a minha infância alongada, que é agora na quase velhice já, tem relação com esse trânsito todo. Nesse trânsito, como foi a sua formação escolar nesse período? Havia trabalho? Eu fiz o quê? Eu estudei em escolas públicas, né, primário e tal, ginásio. E depois na graduação, no período da graduação eu já trabalhava. Eu tinha um bar e eu, ao mesmo tempo fui para a graduação, fui para a PUC, que era uma universidade paga, fiz a graduação na PUC e trabalhando num bar, lá no Novo Jardim São José. O meu pai sempre teve essa saga, ele construía casa e construía comércio também, ele sempre foi muito empreendedor, né? Muito lutador. E nós tínhamos um bar, então eu trabalhava no bar e ao mesmo tempo fui para a universidade. E comecei a dar aula desde esse período, desde 1987, 88. Eu comecei a trabalhar na rede pública municipal, estadual de ensino, e depois na rede pública municipal. Desde do início, na graduação, eu já passei a exercer esse lugar de docente. E, ao mesmo tempo, quando eu ingressei na faculdade, eu já era escritor. Eu já tinha meu primeiro livro publicado, que é o Fala de Pedra e Pedra. E já tinha também um texto teatral pronto, chamado De Que Valem os Portões, que é uma tragédia. Então, quando eu ingressei na universidade, eu ingressei com esse livro, e no ano seguinte eu já tinha mais 2 livros, Linhagem de Pedra e Outra Pessoa. E quando eu concluí o curso, eu já tinha publicado um romance chamado Exumos, né, que me ajudou bastante do ponto de vista de estabelecer um trabalho efetivo com literatura, que eu passei a ser considerado mesmo, olha, é do ramo, é escritor, gosta de escrever, não é mais um que... E desde esse período eu tenho levado a vida a partir desse lugar, da docência no estado, que eu fiz concurso, passei como professor efetivo, fiz concurso no município, passei como professor efetivo, fui coordenador pedagógico e ao mesmo tempo comecei a trabalhar também em universidades, né, particulares, e fiz o mestrado. Aí já ingressei no mestrado na Unicamp, doutorado na Unicamp, depois num período ingressei no doutorado na Sociologia na Unesp, mas eu não concluí o curso, porque eu estava ao mesmo tempo na Sociologia na Unesp e na Teoria Literária na Unicamp. Daí concluí na Unicamp e abandonei. Fiz todas as disciplinas, mas não concluí Sociologia, o doutorado em Sociologia. E eu sempre transitei por essas áreas aí das ciências sociais. Meu mestrado foi em Ciências Sociais aplicadas à Educação. E no doutorado eu voltei para a literatura, para fazer teoria literária e história da literatura na Unicamp. Então, meu trânsito é a docência e o trabalho de produção literária. Olhei uma questão que eu queria começar com ela. Quem é você?
Seu nome? Eu sou Carlindo Fausto Antônio, que é o nome de registro, mas meu nome ativo desde algum tempo passou a ser Fausto Antônio. Então, Carlindo Fausto Antônio é meu nome de batismo, meu nome familiar, né? É o nome do registro, mas o nome ativo, aquele que tem uma egrégora, digamos assim, uma carga de responsabilidade mesmo, é o Fausto Antônio. É como se eu tivesse duas vestes, né? É do Carlindo Fausto Antônio, que é um sujeito, digamos, efetivo do ponto de vista documental, e o Fausto Antônio, que é o sujeito do ponto de vista da construção da pessoa, mesmo no sentido mais profundo, além da veste, né? Desse aspecto, digamos, anímico que eu tenho aqui, a minha condição espiritual, intelectual e tal, ela está alojada no Fausto Antônio. O Carlindo é uma passagem. O que é que Fausto faz na vida? Então, eu trabalho hoje como docente da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Já fui docente na rede estadual de ensino de São Paulo, na rede municipal de Campinas. Fui docente também na Universidade Federal do Amazonas e trabalhei em universidades particulares. E, ao mesmo tempo, desenvolvo esse trabalho com a literatura. O meu trabalho central é com a literatura. Tudo que eu faço tem relação com o meu trabalho literário, e eu até digo sempre isso, né? Não existe escritor perfeito, mas eu sou um escritor completo do ponto de vista do envolvimento que eu tenho com os gêneros literários, né? Eu já fiz romance, contos, poesia, texto para teatro, então a literatura eu faço tudo. Eu sou um autor assim, que tem um trânsito pelos gêneros literários com uma certa desenvoltura, né? Eu não fico amarrado para fazer produção teatral, ou poesia, ou contos, ou romance. Então, meu trabalho central é com a produção literária. Fausto, a gente vai conversar depois com você sobre o seu trabalho agora. Eu queria perguntar como que você começou a escrever como autor, como você descobriu como autor, e se isso tem relação com a construção da sua identidade racial. Eu queria que você comentasse esses dois aspectos. É legal. Então, tem a ver, sim, bastante com a construção da minha identidade negra, com a minha posição também, que é uma questão central na minha vida, a minha posição antirracismo. Então, o meu trabalho literário, inicialmente, ele tem uma relação com a produção literária, digamos, canônica que existe no Brasil e no mundo, né? Que eu sou um autor formado também por essas influências, mas ao mesmo tempo eu sempre considerei como importante a construção também de uma linguagem e a produção de temas e de um ponto de vista, e também a preocupação da construção de uma recepção que pudesse recuperar esse universo de negros e negras. Então, a minha autoria é um dado, né, da negrura, digamos assim, mas eu tenho uma preocupação também com uma recepção negra. Então, desde o começo, meu trabalho ele dialoga com essas questões, mas em planos muito distintos, né, diferentes. No primeiro momento, a minha preocupação era de construir uma cosmogonia, de ter uma relação com essa cosmogonia negro-brasileiro, negro-africana, e a partir dali construir uma relação com leitores e com leitoras, né, com uma recepção que pudesse ser empatizada por esse universo positivo, né, de afirmação positiva do signo negro, ou da cultura negra, ou de personagens negros e negras com história, com problemática e tal. E num segundo momento eu já enveredo mesmo para a construção de personagens que pudessem dar conta desse universo. Então a minha produção literária, ela tem uma relação com a questão da superação do racismo, e eu tive uma sorte muito grande, porque eu inicio a minha produção não reproduzindo um lugar já construído para negros e negras, que é produzir panfleto, que é fazer essa literatura engajada de maneira mais, digamos, superficial, né? Então, o meu trabalho, no primeiro momento, ele vai discutir a literatura,
Tanto que o livro fala de pedra e pedra, ele promove aqui um diálogo com a produção do João Cabral de Melo Neto, do Carlos Drummond de Andrade, né, desses autores que discutem a própria poesia, essa chamada aí a meta-literatura. Então, meu trabalho passa por essa perspectiva também, que é importante para negros e negras, que é a construção de uma autoexpressão negra, que é a construção de uma linguagem. Então, eu tenho essa preocupação. Meu trabalho é todo ele voltado para discutir a própria literatura, o fazer literário, e ao mesmo tempo inserindo a questão negra, mas não de maneira superficial. Quer dizer, não é um texto que fala diretamente do racismo, pode até falar em determinados momentos, mas é um texto que constrói personagens negros e negras com história, com profundidade, com um ponto de vista, buscando uma autoria, revelando a complexidade também de ser negro e, sobretudo, buscando uma recepção. A recepção significa o quê? Ela é direcionada para negros e negras, mas não só para negros e negras, né? Ela é direcionada para a construção de uma empatia, que pode ser com qualquer leitor empatizado com esse mundo da negrura. Mas, voltando lá atrás, uma curiosidade sempre que eu venho falar com o escritor, perguntar como que o escritor aprendeu a ler, como é que foi o seu primeiro letramento, qual a relação dele com a linguagem no início, como é que você descobriu essa relação? Então, minha formação de leitor foi a partir do jornal, de ficar lendo jornal de cabo a rabo, porque minha avó paterna, ela ficou cega num determinado período. Então, um exercício da minha infância foi esse, de ficar colocando minha avó em sintonia com as coisas. Então, o início tem a ver muito com isso. E a outra é que minha avó era uma contadora de histórias. Então, a minha formação acho que tem a ver com essas amarras, né? De reproduzir essas histórias e de ter um encanto depois. Como eu fui muito bem, digamos, alfabetizado, né? Passei a ter um acesso legal à leitura, não era essa coisa de ler só a palavra, né? De ter um descortínio mesmo da leitura, por esse exercício de ler em voz alta e tal. Eu acho que isso aí me ajudou. Foi um ponto de partida. As narrativas da minha avó, Joana, e ao mesmo tempo esse exercício de ler em voz alta, que me ajudou muito, eu acho, nessa formação inicial. E depois eu tive acesso a muitos textos, mesmo sendo pobre, tive acesso a textos literários. Então eu comecei a fazer um outro exercício, era ler para minha mãe. Então eu acho que eu enchia o saco da minha mãe com leituras. Eu lia, coitada da minha mãe, ela nunca reclamou, mas eu lia para ela coisas assim absurdas, que acho que ela não estava entendendo absolutamente nada. Eu estou não exagerando, mas acho que ela gostava da sonoridade das coisas, que eu lembro que eu lia para ela os Lusíadas, lia textos do Antero, de Quental, lia Fernando Pessoa, lia Camões, lia os textos também dos autores brasileiros ligados ao modernismo, né, o Carlos Drummond, Jorge de Lima. Não sei se ela absorvia essa parafernália toda, mas ela também era uma forma de facilitar o meu contato com a literatura. Então eu lembro que eu lia muito para minha mãe. É uma coisa assim que é muito marcante na minha vida, esse exercício de leitura para os mais velhos. Além de ouvir os mais velhos, eu tinha essa coisa era uma troca. Como foi estudar na escola pública nesse período? Então, a escola pública era não estudar nada a rigor, assim que pudesse me cativar. Eu lembro que no primário todo o ensino era aquele tradicionalíssimo. Nós não tínhamos acesso às questões que pudessem nos revelar mesmo, né? Como sujeitos, como pessoa.
E no ginásio eu continuei essa mesma trajetória, mas eu já, com 14 anos, eu já passei a ter consciência do racismo no Brasil. E já passei a ser uma voz engajada na luta contra o racismo. Então eu comecei a tirar proveito daí da escola. Como você teve consciência? Eu passei a ter consciência a partir da realidade objetiva e ao mesmo tempo aprendendo com os mais velhos, com alguns mais velhos e com pessoas da minha família. Então na minha família, minha irmã Sônia, ela foi uma referência, porque ela era uma menina naquele período muito ativa e ela era considerada uma mulatinha perigosa. Ela vivia no meio dos negros, eu até escrevo isso no meu romance Memória dos Meus Carvoeiros. E como ela era caracterizada como mulata, ela ajudou muito na minha formação, porque ela nunca viveu essa condição, sempre viveu como uma negra e chamava a atenção da gente para esse lugar. Então ela tinha não era consciência de militante, era uma inconsciência negra muito, muito forte, muito consistente. E eu lembro que ela passava pela gente e nos encontros, ela fazia essa referência mesmo, naquele período que nós usamos hoje, né? De chamar preto de preto, de falar, negrada, seus pretos, suas pretas. Ela usava essas expressões, então tudo isso foi me trazendo consciência do que eu era. E meu primo Fábio também, que era outro caracterizado como mulato pela sociedade e que tinha uma posição firme. Então eles foram as minhas referências mais fortes do ponto de vista familiar. E eu conheci um barbeiro em Campinas, o seu Raul, e ele também foi um marco, porque foi a primeira pessoa com idade que eu ouvi falar de racismo no Brasil. Então isso me marcou. Então o seu Raul era um barbeiro que cortava cabelo dos negros naquele período. Então nós íamos ao seu Raul para ele fazer o corte fuzileiro. Ele fazia aquele corte, que era o único corte que nós tínhamos. Era tipo como se colocasse uma cuia aqui e deixasse o cabelo, que depois no período as pessoas associavam até o corte ao cabelo do Pelé, que o Pelé tinha aquele corte. Então era o tipo de corte que nós tínhamos. Ou os alisamentos. Então ao lado da minha casa tinha uma senhora, Dona Lindinha, que fazia alisamento, que alisava os cabelos. E ali também foi um outro ponto que eu aprendi muito. Um lugar importante de conversas, de bate-papo com os mais velhos, e que as pessoas falavam de racismo, mas tudo de maneira muito contraditória, ambígua, mas eu fui aprendendo com isso e saindo da ambiguidade, porque eles falavam ao mesmo tempo de racismo, mas ao mesmo tempo eles queriam atribuir culpa para a própria comunidade negra e tal. E eu fui elaborando minha vida e meu discurso a partir desse lugar. E no ginásio eu lembro de um acontecimento que uma menina, cujo nome era Renata, ela perguntou um dia para a professora de história, eu lembro disso, lá no Aníbal de Freitas, professora, existe racismo no Brasil? E a professora respondeu, não existe racismo não, ela usou essa expressão, há comodismo dos negros. Então a partir desses momentos eu fui me formando. E eu lembro que nós saímos da escola, xingando essa professora, nós negros ali, né? No meu caso, tinha o Doug Marx, que estudava comigo, que é um baterista, e outros negros, porque nós já tínhamos consciência, como essa professora pode falar uma coisa dessa? E depois ela abafou a discussão, né? Ficou a palavra dela final. Então eu aprendi com essas situações e sempre me posicionando, não existe racismo na sociedade, eu era uma voz dissonante. E foi assim na faculdade também, que as pessoas não estavam afim dessas discussões, e a minha voz ficou dissonante. E ao mesmo tempo o meu trabalho literário na contramão daquilo que as pessoas esperam de um militante. Esperam uma coisa do militante, mas na hora que elas têm contato com o meu trabalho, eu estou fazendo uma outra coisa. Fazendo um caminho que não é aquele dado para o negro e para negras, quando no trabalho literário, no trabalho artístico, que existe esse lugar da produção mais rasa, né? E o meu trabalho, felizmente, ele conseguiu não ficar eu tenho uma posição, busco essa autoexpressão, essa linguagem negra, mas não estou naquele lugar dado para o negro, que é
o panfleto, que é fazer o texto superficial só para falar que há racismo. Há racismo, mas esse desmonte do ponto de vista ficcional, do ponto de vista literário, do ponto de vista artístico, ele deve ser feito a partir dessa autoexpressão. Então a minha busca é por essa autoexpressão, por essa linguagem que possa reconduzir negros e negras para esse patamar de ser linguagem também, ou um ser da linguagem, ou ser linguagem mesmo, que é um lugar necessário para a superação do racismo, né, do epistemicídio. Mas como você decidiu ser professor? Quem teve exemplo? Teve algum exemplo? E quem te incentivou para a universidade? Que é um mundo diferente, né, também. O meu pai e minha mãe, eles sempre me incentivaram para ir à universidade, mas eles queriam que eu fosse para áreas nobres, né? Ninguém me incentivou para ir para o curso de letras e tal. Eles gostariam que seria legal fazer cursos mais... esses cursos que já colocam a pessoa nas profissões de comando, né? Tipo engenharia ou medicina. Essas áreas eram mais cobiçadas pela família. Mas eu, por vocação, que eu fui direcionado para o curso de letras. Mas talvez eu pudesse ter feito o curso de geografia, porque eu sempre gostei muito de geografia, desde do ginásio e tal. E depois que eu tive contato com a obra do professor Milton Santos, muito novo, foi uma referência importante para a minha vida, a geografia. E sempre gostei também de das artes visuais. Então eu sempre fiquei meio que... Eu sou da literatura, mas sou meio da encruzilhada também, né? Mas a família, ela incentivou nesse sentido. Meu pai queria, assim, e ajudava naquilo que era possível. Meu pai nunca colocou os filhos para trabalhar, assim, criança, tipo 12, 13 anos, colocar em patrulheiro, guardinha. Meu pai era visceralmente contra essas coisas. E minha mãe também. Eles achavam que tem que ter um período para estudar. Então meu pai garantiu isso. Então a minha formação eu devo muito à minha família nesse aspecto. Porque eu tive muito tempo para ler. E eu li muito. Tem coisas que hoje eu estou passando aqui pela universidade, mas eu li muito. Literatura brasileira, eu passei assim com folga por esses textos, os clássicos, né? De Machado de Assis, de José de Alencar, essas leituras do realismo, os regionalistas brasileiros como Graciliano Ramos, e a poesia, né? Tem muita poesia mesmo, de Jorge de Lima, Hilda Ilst, João Cabral de Melo Neto, Carlos Drummond, os internacionais como Rilke, o teatro de Pirandello. Então a minha vida sempre foi de leitor, né? E continua até hoje como um leitor. Eu sou mais seletivo do que... Não é nem a questão da quantidade, né? Eu sou muito seletivo também nas leituras, e isso me ajuda bastante. Mas a família ajudou muito isso. Ajudou uma enormidade. Porque eles possibilitaram esse momento para você de calmaria para poder estudar. E para estudar a gente tem que ficar sem fazer nada. Senão você não consegue. Vai trabalhar de guardinha, fica o dia inteiro trabalhando, e depois à noite passa correndo pela escola que não tem nada para te apresentar. A escola não tem nada. Eu lembro na escola que os professores, eles me elogiavam por isso, porque eu tinha muita leitura. E eu lembro que o professor de literatura, um dia ele falou isso na sala: olha, vai fazer diferença lá na frente o que você está lendo hoje, né? Porque os colegas não leem absolutamente nada. Eles vão ter esse déficit lá na frente, você não. Porque eu estava lendo, eu estava preocupado mesmo. E leitura por leitura, não era coisa que o professor estava pedindo, nada disso. Gostava de... Eu fiquei, de uma certa forma, mobilizado para a leitura por ter rompido com aquela barreira inicial, que é de ter acesso. O acesso garantiu isso. Eu sou um leitor, eu gosto de ler, não tenho dificuldade para fazer a leitura também. Então tudo isso graças a esse trajeto. Mas a escola pública contribuiu, no que ela contribuiu? Ela me deu condições de todos os dias trabalhar uma formulação para
desconstruir o que os professores estavam me ensinando, que eu não tinha concordância com aquilo. Então eu fui construindo toda uma possibilidade, um outro mundo, a partir da rejeição da escola pública oficial que nós tínhamos naquele período. Como é que você chegou à Unilab? Eu cheguei à Unilab, eu fiquei sabendo da existência da Unilab, estava na Universidade Federal do Amazonas. Eu fui para a Universidade Federal do Amazonas, prestei concurso lá, porque eu queria entrar nessa área e entrei, né? Das artes visuais. Então eu fiz um concurso para entrar, para passar em artes visuais, e passei, fui o primeiro colocado, para trabalhar com artes visuais. Então dei aula no curso de artes visuais, porque tem uma relação com o meu trabalho, né? Escritor, eu gosto o visual, ele me possibilita a produção literária. Então fui para lá e queria ficar por lá um tempo, depois fiquei descontente e fiquei daí mobilizado para sair lá de Parintins. Eu estava em Parintins e fui ficando descontente com as condições mesmo de trabalho, com a ausência de debates mais agudos na instituição, e fiz concurso aqui para a Unilab. Eu tentei uma redistribuição para a Unila, não consegui, e depois que surgiu a Unilab, eu falei, vou tentar ir para a Unilab. Daí fiz o concurso aqui, pedi vacância lá e ingressei na Unilab pelo projeto da Unilab, que tenho afinidade com o projeto e tal. E ingressei em Redenção e comecei a atuar lá no curso de pedagogia, ajudei na formulação do curso de pedagogia, e estou até hoje aqui na Unilab fazendo esse caminho, que é o caminho da construção. Isso foi quando? Da lei 10.630, 2000 acho que eu comecei na Unilab em 2000, aqui começou em 2014, né? E eu acho que lá foi 2013, acho que é isso. Já tem 4 anos. O que você acha que a Unilab representa para o movimento negro, de forma geral, no Brasil? Ela é uma referência, a Unilab, né? Porque a Unilab, ela tem, ao mesmo tempo, ela é produto da luta dos movimentos negros brasileiros, e, por outro lado, ela passa a ser uma referência, porque mesmo os militantes negros, eles não tinham essa dimensão, né, da construção. Uma coisa é você falar, você sonhar com a história da África, da cultura afro-brasileira, sonhar com uma instituição que possa discutir essas coisas. E a outra é o trabalho efetivo. Então, eu acho que a Unilab hoje ela é muito importante. Ela é uma referência para a luta, e é uma referência também para o próprio movimento negro. A elaboração de conhecimento, ela é um patamar importante para a superação do racismo. Então, acho que a Unilab ela tem condições de produzir currículos e discussões para recuperar essa invisibilidade, né, da África, a invisibilidade de negros e negras, e a Unilab tem tudo para promover esse encontro da África e da diáspora de maneira dinâmica, né, e ressignificar essa relação também. Então, se você fosse definir o projeto da Unilab, é esse? Então, eu acho que o projeto da Unilab ele tem algumas amarras. Ele é importante porque ele é internacional voltado para a África, para os países que falam oficialmente a língua portuguesa, e porque ele tem também a interiorização. A interiorização é importante porque ela possibilita no espaço geográfico, no território, esse encontro efetivo da África e da diáspora, especialmente aqui no Recôncavo. Então, o Recôncavo ele empiriciza isso, né? Essa relação África e diáspora. Então, eu acho que esses elementos são importantes. E a construção de um currículo libertário, um currículo não afogado pela perspectiva eurocêntrica, eu acho que é um dado importante da Unilab. E um grande desafio. Esses dias nós estávamos falando, e é uma sugestão até,
um trabalho que deve ser feito aqui na Unilab para inserir 2 disciplinas, pelo menos, para todos os alunos da Unilab, no ingresso aqui, que é o crioulo da Guiné-Bissau e o crioulo de Cabo Verde. E no futuro outros crioulos, outras línguas. Então é importante isso. Nós vamos lutar agora para inserir no BHU e nas séries iniciais aqui das mais diferentes áreas, né, ciências sociais, RI, a inclusão do crioulo da Guiné e de Cabo Verde como forma efetiva da integração e com a contratação mesmo de docentes desses países, homens ou mulheres, que possam ensinar para todos os alunos as questões básicas do crioulo da Guiné e do crioulo de Cabo Verde. Eu acho que é importante isso. E depois a construção também de disciplinas optativas para a continuidade daquelas que tiverem interesse. É uma forma de a gente realmente efetivar a integração. E a integração não ser apenas uma tarja, né? Mas dela ter lugar na produção de conhecimento da Unilab. Então, acho uma coisa... Nós pensamos isso, eu que fiz a sugestão, mas o grupo de pesquisa coordenado pelo professor Ricardo, que é um grupo de pedagogia, que possibilitou esse encaminhamento que nós vamos apresentar para os colegas depois, para mudança. Assim, eu acho que é muito importante, que a Unilab não pode ficar apenas com o português, né? Mas sim trazer essas línguas também, até para reafricanizar o continente africano no retorno, que essas pessoas tenham essas línguas como referência. Então a Unilab ela pode contribuir muito nesse aspecto ainda, e tem muitos para a gente mudar na Unilab, do ponto de vista curricular. Aos poucos a gente vai percebendo, olha, por que a gente não faz assim, laçado? A gente dividiu assim, a ideia que uma primeira entrevista sobre os seus anos de formação, no segundo momento que a gente vai falar sobre as coisas mais contemporâneas, as coisas mais recentes. Então, para a gente fechar o primeiro momento, eu queria que você comentasse uma coisa sobre como a sua formação na Unilab hoje ajudaria o aluno que você foi. Como você faz a ligação entre as duas coisas. Depois eu vou pedir para você, se você puder, para você ler um poema para a gente fechar esse primeiro então, assim, tem que pegar um livro lá, porque eu não sei nenhum decor. Não, depois a gente pega o livro. Tá certo. Então, olha, uma coisa que eu sempre senti falta e que eu sinto falta mesmo na universidade é de debate a respeito dos objetos de cada área, de cada disciplina. Então, uma coisa que eu não tive na escola e que eu aprendi sozinho. Eu aprendi, sobretudo, porque eu tive esse acesso muito cedo à obra do professor Milton Santos. Então, ele me chamou a atenção por uma coisa que na literatura os teóricos eles não dão a mesma importância. Os teóricos brasileiros, de modo geral, não tratam isso com tanta relevância. Os russos, eles buscam isso. Eu estava olhando o texto do Todorov, ele estava falando isso, a importância, né, de discutir o objeto. E ele estava falando isso para dizer o que a ciência não tem um objeto, não há unidade no objeto da ciência, né? E quando você pensa em literatura, não há unicidade nesse objeto, então é por isso que existe a literatura guineense, a literatura brasileira, e por aí afora. Eu estava até interessado nessa discussão para, de uma certa forma, construir teoricamente a literatura negro-brasileira. Mas é uma coisa que eu sempre senti falta na escola. Nós não estudávamos, nós não tínhamos noção do que nós estávamos estudando. Então, nós não tínhamos condição de produzir também um conhecimento para mudar a disciplina. Então, eu tenho muito esse cuidado. Eu sempre procuro, nos meus encontros, falar dessa importância, de que para cada área você entender o que está sendo construído por esse campo de conhecimento, para que o próprio aluno, naquele momento, né, que essas posições elas são sempre invertidas, né, de aluno, de professor, mas para que as pessoas possam realmente enfrentar esse debate. Então, uma coisa que eu sempre senti falta na escola. Ia lá, por exemplo, eu gostava muito de geografia, mas o professor só ficava com as decorebas, com aqueles negócios todos, ele nunca chamou atenção para aquilo que eu queria estudar, porque eu tinha condição, né? Como era leitor do Milton Santos, eu sabia, eu queria que eles
aprofundasse o debate do espaço, né? Então era uma agonia você ficar numa escola que te convida para não estudar. Então eu tento fazer isso com os alunos e alunas, né? Mostrar a importância de discutir cada objeto e de renovar cada disciplina considerando isso, né? Considerando a dinâmica do mundo, que é uma coisa que eu aprendi com o professor Milton Santos, que fala isso, que você tem que renovar a disciplina com o mundo, porque o mundo é dinâmico, e a disciplina, se ela não fizer isso, ela fica como dogma. Então ele vai mostrando que você não pode ficar muito tempo amarrado, porque a disciplina ela vai ficar para trás. Então eu acho que é uma preocupação que eu tenho e que tem a ver com a minha formação, com essa deficiência que eu tive na escola, mas que eu percebi muito cedo, que foi a minha sorte, né? Mas nem todo mundo tem essa sorte, né? De querer saber, mas por que eu estou estudando? Porque eu quero entender para poder acompanhar essa disciplina, né? E os professores não tinham a menor preocupação com isso. Então é uma coisa que eu procuro como aluno que eu sou ainda e também como ex-aluno oficial, né, da escola pública, enveredar nesse caminho de buscar meios também para deixar alunos e alunas à vontade para compreender o que nós estamos discutindo aqui e qual o caminho para a pessoa reelaborar esse campo de estudo. Eu tenho essa preocupação. Não sei se ela é sempre compreendida e se eu sou também suficientemente capaz de apresentá-la, mas é um meu desejo para superar aquilo que eu não tive na escola, que era um abandono mesmo. A escola pública ela abandona os alunos, até pela formação dos professores e pelo próprio ambiente, que não é ambiente mais de estudos, né? Eu até fiz um artigo falando que a escola pública é um espaço de entretenimento, é um parque de diversão, pelas condições dadas mesmo. E as pessoas não aceitam mais aquilo que é a base para o estudo, que é o silêncio. Você precisa ficar em silêncio, precisa de ler as coisas, precisa de fazer leituras um pouquinho mais longas, e a escola não... Então o professor tem que ser o que eles chamam lá de professor animador, né? Então isso vai tirando todo o papel da docência e tirando também esse lugar que é importante de quem estuda, que é o silêncio. Você tem que ficar em silêncio. E estudar não é gostoso no primeiro momento. É a mesma relação com quem há com aquela pessoa que corre. Para você correr 10 quilômetros e gostar de 10 quilômetros, tem que correr 5. Então, se a pessoa não lê absolutamente nada, ela não vai ler nunca nada. Tem que fazer esse primeiro... Porque é difícil, né? No primeiro momento. Mas depois o trabalho intelectual, ele passa a dar prazer. Então, quem envereda no trabalho intelectual, gosta, por quê? Dá prazer depois. Que passa dessa... Vira uma coisa lúdica. É gostoso. Só mais uma questão que eu acho que precisa para a gente fechar essa primeira parte, que é a seguinte... Fausto, você não se encaixa em nenhuma disciplina. Você tem uma formação que passa pela literatura, pela pedagogia, eu não sei qual artes visuais você colocou. Você aconselharia uma formação necessariamente indisciplinada para tratar de questões raciais hoje? É necessário fugir dos caminhos das disciplinas? Eu acho que para lidar com a questão racial pode ajudar esse tratamento interdisciplinar, mas é preciso passar pelas disciplinas, é preciso ter uma forte formação disciplinar para você romper com as disciplinas. Então eu defendo isso. Quer dizer, o trabalho interdisciplinar, o que é? Ele se constrói não a partir digamos aí, de certos temas, mas a partir daquilo que todas as disciplinas têm em comum, que é o mundo. Então, quando elas se ocupam dessa realidade, elas promovem um lugar de encontro, né? De cada área, com as suas ferramentas, pode construir essa mudança. Então, do ponto de vista da superação do racismo, eu acho que é importante essa visão interdisciplinar, sim. Porque ela pode ajudar, porque o racismo ele se organiza de forma sistêmica.
Então você precisa de ter sistemas de discurso, sistemas de ideias, sistemas de teorias, de ações também. Precisa de lidar com uma totalidade. Então, essa formação mais ampla, ela ajuda a desconstruir o racismo. Eu acho que é um caminho que facilita assim, a atuação para a superação das desigualdades raciais. O fruto proibido pode pelo medo, como o fruto pelo não. O fruto proibido pode pelo sim, como o fruto pelo meio. O fruto proibido pode pelo não, como o fruto pelo risco, como o pão pela mão, como o pelo liso apelo decidido. O fruto proibido, pelo aviso dele, é sim pelo corpo e não pelo outro fruto proibido pelo medo. Como o fruto pelo risco, como o pão pela mão, como o pelo liso, apelo decidido. O fruto proibido pelo medo é o próprio medo. A boca proibida pela boca é a própria boca. Como o fruto pelo risco, como o pão pela mão, como pelo liso, apelo decidido. O sexo proibido pelo sexo é o próprio sexo, réplica da própria réplica. Como fruto pelo risco, como pão pela mão, como pelo liso, apelo decidido. O sexo proibido pelo sexo é o próprio sexo, réplica da própria réplica. Como fruto pelo risco, como pão pela mão, como pelo liso, apelo decidido. A réplica Eva é a própria réplica Adão, do mesmo sexo, mito do próprio mito proibido, como fruto pelo risco, como pão pela mão, como pelo liso, apelo decidido. O mito Eva é o próprio mito Adão, o fim e o próprio sim, fruto proibido do próprio fruto, como fruto pelo risco, como pão pela mão, como pelo liso, apelo decidido.